Aí está a sede da ONU que só vai discutir isso. Agora, a outra sede que estuda sobre low polity é tudo o restante. Então, por exemplo, OMC, Organização Mundial do Comércio, fica lá em Bruxelas. Jogos Olímpicos, fica lá em Bruxelas. Unesco, fica em Bruxelas. A FIFA, fica em Bruxelas. Todo o restante fica em Bruxelas. E isso é traduzido também na política usual. Então, o que acontece? Você tem a alta esfera da política, que estuda o quê? Qual é o objetivo dessa? O mais alto nível da esfera política é que de senso comum a todos, utilizando de meios para que se consiga funcionar a máquina pública. A principal peça de utilização, ou a principal marionete, deixa em vermelho, são as pessoas. Então é o seguinte, você tem a alta esfera da política, que é o high polity, que ele estuda o quê? Como que eu vou fazer para que tenha um senso geral? E para isso eu preciso movimentar o quê? As pessoas. E como que eu faço para movimentar as pessoas? Aí entra a segunda esfera, que seria ideologias, partidarismo. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou... E aí vai toda essa esfera, eu sou LGBT. Essa parte é chamada low polity, onde as pessoas da baixa, assim, da baixa política, assim que eles falam, eles têm que maquiar, eles têm que utilizar de meios para controlar e para utilizar as pessoas como marionetes. Então, assim, quando você tem essa parte, essa alta esfera, que são as pessoas, o objetivo dela, da política, é o seguinte: eu preciso utilizar de meios e mecanismos para poder mexer esse tabuleiro, para poder utilizar as pessoas para fazer funcionar a política. Então é isso que estuda. E aí, a segunda parte seria o low polity, a baixa esfera da política. Seria todo tipo de meio para que a principal marionete, vulgo pessoas, perca tempo e se distraia e não chegue ao high polity. São eles: ideologias, esquerda, de direita, minorias, problemas sociais, etc. Você só vê, isso é uma frase que foi falada até por um pensador, você só vê o que eu, high polity, quero que você veja. Você só vai falar ou discutir o que eu quero que você discuta. Isso é mentira, eu falo o que eu quero e vejo o que eu quero. Não é assim não. Por exemplo, hoje em dia nós estamos falando muito da Lava Jato. Nós só estamos falando da Lava Jato porque eles quiseram que você visse e falasse da Lava Jato. Poxa, mas isso foi vazado. Não foi vazado. Com certeza está acontecendo coisas muito piores, como por exemplo o BNDES, e ninguém está falando nada. Então você tem uma esfera onde outros estados, quando eu digo estados, digo países, outros países, olhando aquilo que está acontecendo no Brasil, mexeram com os pauzinhos e intervieram dentro da sociedade brasileira através dos políticos e governantes, dizendo: deixa eu só ver a Lava Jato, porque se você vê a BNDES, você vai ter um conflito dentro de Cuba, que já foi emprestado bilhões, você vai ter um conflito dentro da Angola, você vai ter um conflito dentro da França, sendo que a França recebeu mais de 3 bilhões de euros do BNDES brasileiro, você vai ter um conflito na Argentina, você vai ter um conflito no Canadá, você vai ter um conflito na Indonésia. Então você vê que nós só estamos vendo aquilo que eles querem ver. Nós só estamos falando daquilo que eles querem que falem. E aí quando você vê algum outro tipo de debate, vamos falar sobre o desarmamento. É porque o high polity quer que você só veja isso. E aí quer que você discuta isso. E aí você começa a gastar e se distrair em questões do cotidiano que na verdade não vão levar a nada, para que você não perca tempo vendo aquilo que realmente é importante, daquilo que realmente pesa para eles. Existem outras mídias de outros países que quebram um pouco esse esquema do high polity, como por exemplo nos Estados Unidos, outras mídias que propagam de fato notícias que sejam fora desse esquema? Essas mídias existem, mas essas mídias são chamadas mídias independentes, são as que menos falam, as que menos damos importância, que a menos a gente vê. Por exemplo, a gente chama geralmente de conspiradores, ou não? Sim. Por exemplo, alguém aqui já leu um jornal chamado Le Monde Diplomatique, né? Le Monde Diplomatique, alguém já leu esse jornal? Você é vendido em toda a banca de jornal. É um jornal onde a mídia é 100% francesa. E ele trata exatamente de assuntos diários, onde ele denuncia muitas coisas, mas, por exemplo, ninguém lê. O que acontece? Nós estamos condicionados a ler a mídia que já é nos passada,
ela já é condicionada por esse high quality. O high quality é ruim? Nós vamos ver depois de um tempo que não, porque na verdade o que você busca é uma segurança, o que você busca é uma estabilidade, e eles têm que saber como dar essa estabilidade para a sociedade em si, para o ser humano em si. Então o que acontece? Quando você tem isso, agora, poxa, uma mídia norte-americana, até que ponto? Porque antigamente, principalmente no regime militar que nós tivemos aqui no Brasil, eu já falei isso, volto a dizer, é errado a gente falar que nós vivíamos uma ditadura. Ditadura, assim como tudo na vida, tem que ter seus requisitos para que se exista e tenha uma ditadura. O principal requisito da ditadura é: você não pode entrar ou sair do seu país. Existem outros países que têm isso. Então, no Brasil, tanto é que o foco e o slogan durante quase 20 anos é Brasil ame ou deixe. Você tem liberdade total para entrar e sair do país. Então, o que é mais? Era um regime militar. E nessa época de regime militar, poxa, foi apoiado pelos Estados Unidos? Foi. Porque naquele tempo que se vivia uma guerra fria mundial, você via que aqueles países de grande potência, não era só o Brasil que vivia um regime militar. Você tinha uma Argentina que também vivia, você tinha um Chile, você tinha o Uruguai. América Latina quase que como um todo era de regime militar. Você tinha a África que também vivia, a Oceania. Então você tinha diversos países que viviam. O contexto, principalmente nos países como da antiga União Soviética, era um contexto de regime militar. Então, obviamente que o Brasil vivia dentro desse contexto. Hoje, poxa, vamos adquirir a intervenção militar. Hoje o contexto não é mais o militarismo no mundo. Hoje o contexto é qual? Hoje o contexto é comércio. Hoje o contexto é capitalismo, é grana. Por mais que não queira, você não vai fugir disso. Porque a realidade hoje do mundo é o dinheiro. Aquilo que propaga, aquilo que se fala hoje é o comércio. Então a realidade mudou. Tem uma intervenção militar hoje. Qual é a probabilidade? É quase que nula, zero, porque isso não é bom para os outros países do exterior. Não é bom para os Estados Unidos ter uma intervenção militar no Brasil. Não é bom para a Rússia ter uma intervenção militar no Brasil. Não é bom para a Europa. Por quê? Porque eles vão perder dinheiro. E esse é o objetivo. É grana, é dinheiro. Porque o mundo hoje vive uma